paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Âncora Teológica e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência à nossa série sobre escatologia descomplicada, levando em consideração o tema arrebatamento da igreja e as suas linhas de interpretação. Mas antes de você adentrar neste ensino, nós gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho para que o YouTube possa te notificar quando lançarmos um vídeo novo. Também deixar aquele like maravilhoso, aquele comentário para que a gente possa se interagir e se conhecer melhor nesta grande comunidade dos amantes da Palavra de Deus. Vamos dando sequência então no nosso estudo sobre arrebatamento da igreja e as suas linhas de interpretação. No vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre o pré-tribulacionismo, levando em consideração que nós estamos adotando a linha de interpretação do dispensacionalismo, porém nós temos outras linhas de interpretação também. Falamos um pouquinho do pré-tribulacionismo, que é uma linha de interpretação aonde nós, irmãos, acreditamos que Jesus Cristo arrebatará a igreja antes da grande tribulação. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre o midi-tribulacionismo, que também é uma linha de interpretação onde diz que Jesus Cristo arrebatará a igreja no meio da grande tribulação. Você que está acompanhando o nosso canal, fica até o final do vídeo que eu vou passar para vocês toda a linha de sequência de estudos dessa escatologia, dessa série de escatologia descomplicada, tá bom? Fica até o final do vídeo que você vai entender toda a linha de raciocínio que nós vamos empregar nessa série maravilhosa. Tá gostando? Deixa aquele like maravilhoso aí pra gente poder dar continuidade aqui, para que o YouTube também entregue o nosso vídeo para mais pessoas e todos possam ser abençoados. Bom, vamos lá então. Midi-tribulacionismo, né? A definição. O midi-tribulacionismo é uma linha, sempre lembrando que é uma linha de interpretação de uma teoria, ok? Que ensina que o arrebatamento ocorrerá no meio da tribulação, aproximadamente 3 anos e meio após o seu início. Esse período é marcado pelo surgimento do anticristo no cenário mundial e pelo abominável da desolação, descrito em Daniel 9:27 e Mateus 24:15. Bom, o que nós temos que entender? Que haverá depois, pela linha pré-tribulacionista, depois do arrebatamento da igreja, entra-se a grande tribulação. No midi-tribulacionista acontece o quê? A grande tribulação já está acontecendo. E no meio da grande tribulação, exatamente 3 anos e meio após o início da grande tribulação, Jesus Cristo vem e arrebata a igreja e tira a igreja do meio da tribulação, da grande tribulação. Isso aí vai acontecer logo com o surgimento do anticristo no cenário mundial, que ele vai surgir na grande tribulação. E aí, lembrando, o midi-tribulacionista vai entender que ele surge no meio da grande tribulação, ok? E também o abominável da desolação, que está escrito lá em Daniel 9:27, que é o texto que está aqui como base bíblica. Daniel 9:27. Ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que é uma semana, tá? No livro de Daniel vai falar de 70 semanas, ok? E nós vamos entender aí em relação às semanas como semanas de 7 anos, tá? Então nós temos ali as semanas, ok? Nós temos as semanas e nós vamos entender que cada semana corresponde a um período de 7 anos. Então aqui nesse período do midi-tribulacionismo vai dizer o quê? Que o anticristo na metade dessa semana, que no caso 3 anos e meio, ele vai se opor a Israel, se opor à igreja e se revelar e vai mandar cessar todo o sacrifício,
toda oferta de manjares, tudo que era relacionado à adoração a Deus em relação a Israel e a igreja. E aí Cristo vem e arrebata a igreja da grande tribulação das garras do anticristo, ok? A segunda base bíblica é 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então esse texto vai nos dar direcionamento para o midi-tribulacionismo, que no meio da grande tribulação, naquele dia, vai vir a apostasia e se manifestará o homem do pecado. Quer dizer, a igreja irá conhecer o anticristo, tá? Para a linha de interpretação midi-tribulacionista, ela vai conhecer o anticristo e ao conhecer o anticristo, Jesus vem e tira a igreja no arrebatamento. Okay? Apocalipse 11, 15, que é a sétima trombeta, marca o início do reinado de Cristo, sugerindo o arrebatamento no meio da tribulação. Essa é a trombeta, a última trombeta que será tocada lá em Apocalipse 11, 15, tá? Nós vamos falar depois um pouquinho das diferenças entre as trombetas, tá? O que significa uma trombeta, o que significa outra, tá? As trombetas do Apocalipse são trombetas de juízo, a trombeta lá, por exemplo, de Tessalonicenses vai falar sobre a questão de anúncio, tá? Então, nós vamos ver a diferença aí entre o midi-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo também, que acredita tem uma outra linha de interpretação, né? Numa hermenêutica, ele tem uma outra linha de interpretação, ok? Então, isso é a definição de midi-tribulacionismo, ok? Vamos lá. Argumentos. Sétima trombeta do Apocalipse, tá? Que seria a sétima trombeta do Apocalipse. O arrebatamento ocorre na última trombeta mencionada em Apocalipse 11, 15, correspondendo à última trombeta de 1 Coríntios 15, 52. Tá? Então nós temos o quê? Por exemplo aqui, nós temos no midi-tribulacionista, eles vão dizer o quê? Que a trombeta de Apocalipse 11, 15, que é uma trombeta de anúncio, não é uma trombeta de anúncio, é uma trombeta de juízo, ela está linkada à trombeta de 1 Coríntios 15, 52, que é uma trombeta do quê? De anúncio. Uma trombeta de anúncio. A trombeta de Apocalipse 11 e 15 é uma trombeta de juízo. E a de 1 Coríntios 15 e 52 é uma trombeta de anúncio. Tá? É muito usado, às vezes, pelos midi-tribulacionistas, essa questão, esse argumento de que é a mesma trombeta. E na realidade não é a mesma trombeta, ok? Purificação da igreja. A igreja experimenta parte da tribulação como uma forma de purificação, mas não passa pela ira completa de Deus. Então, entrando para o midi-tribulacionista, e aí a gente sempre vai dizer que é linha de interpretação e também teoria, eles vão acreditar que a igreja passa pela grande tribulação, ou metade da grande tribulação, para uma forma de purificação da igreja. Se pararmos para pensar, a igreja ela já é justificada por Cristo. Todos salvos já são justificados por Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, eles entendem que a grande tribulação, o período de 3 anos e meio que a igreja passará pela grande tribulação, segundo a linha de interpretação midi-tribulacionista, é para purificar a igreja. Só que aí cai por terra a teoria, ou melhor, a doutrina da justificação em Cristo. Então precisamos ter muito cuidado essa questão de nós avaliarmos as linhas de interpretação com base em outras doutrinas também. Por isso o midi-tribulacionista nós precisamos entender que na questão do midi-tribulacionista ela meio que anula a doutrina da justificação. Porque se a igreja precisa passar pela grande tribulação, ou metade da grande tribulação, para ela ser purificada, então quer dizer que a justificação de Cristo não adiantou muito em relação à questão da purificação da igreja, tá? Eventos cronológicos. O arrebatamento ocorre antes das taças da ira,
que é Apocalipse 16, mas após o início dos julgamentos. Então, o arrebatamento ele vai ocorrer antes das taças, eles acreditam que antes de vir a ira de Deus e depois, após o início dos julgamentos. Nós temos que tomar muito cuidado também, porque a igreja ela não foi destinada para a ira, ela foi destinada à aquisição da salvação. Então precisamos tomar muito cuidado. É uma questão de linha de interpretação. Como eu digo, respeitamos todas as linhas de interpretação, mas precisamos sempre se basear naquilo que a palavra de Deus diz em relação ao que está preparado para a igreja. A igreja está predestinada a receber as bênçãos da salvação. Críticas. A conexão entre as trombetas de Apocalipse e de 1 Coríntios 15, 52 é vista como arbitrária ou é vista como juízo, tá? Em juízo. E é como eu disse, a trombeta de 1 Coríntios 15, 52, ela não é uma trombeta de juízo, ela é uma trombeta de anúncio. Como é que funciona, tá? Na Roma antiga, nos impérios, tá? Tanto o romano como os impérios gregos, os impérios maiores, quando se ia anunciar algo muito importante, tocava-se uma trombeta. Então havia um anúncio dessa trombeta. Hoje, vou dar um exemplo, tá? Quem participa de um casamento, por exemplo, que tem ali os seus trompetes, as suas clarinetas tocando, né? Ali é um anúncio, é uma prefiguração de um anúncio. Em 1 Coríntios 15, 52, a trombeta que está escrita ali é uma trombeta de anúncio e não uma trombeta de juízo. Então quer dizer que ante a última trombeta, isso quer dizer o quê? Antes de chegar o último anúncio, A de Apocalipse, a trombeta de Apocalipse 11, 15, é uma trombeta de juízo, só que ela está anunciando um juízo sobre a terra. E em 1 Coríntios 15, 52, não. Ela é um anúncio de uma chegada de um grande evento, de algo que está eminente, que vai acontecer. Então, ela não é arbitrária, tá? Ela não é arbitrária, mas ela é uma trombeta de anúncio. E aqui eles levam essa conexão, tá? Entre as trombetas de Apocalipse e 1 Coríntios como vista como arbitrária, ok? Muitos acreditam que dividir a tribulação em partes iguais não é necessariamente indicado no texto bíblico. Embora Daniel, nós vamos entender que Daniel são semanas ali, né, de 7 anos, tá? Mas se nós olharmos, né, acreditar em dividir a tribulação em partes iguais, pode ser que não seja necessariamente indicado no texto bíblico, tá? Por quê? Porque muitas das vezes nós pegamos alguns textos bíblicos onde estão sendo colocados, por exemplo, alegoria. Se nós olharmos para o livro de Apocalipse, vou olhar para o livro de Apocalipse, falar um pouquinho do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, por exemplo, ele é visto de 3 formas. Ele é visto, por exemplo, na ótica histórica, na ótica da revelação e na ótica alegórica. Então ali tem muitas coisas que são alegorias, que são algo que João viu e por não conseguir interpretar, não conseguir passar aquilo que estava vendo, ele usou de uma alegoria. Se nós olharmos, por exemplo, para o livro de Apocalipse e tentar ler o livro de Apocalipse, por exemplo, de forma interpretativa na sua parte literal, por exemplo, nós não vamos conseguir fazer essa interpretação. O Apocalipse tem algumas partes literais? Tem algumas partes literais. Por exemplo, as cartas às 7 igrejas são cartas realmente, são cartas que foram escritas, que enviadas às 7 igrejas. Ali é literalmente as cartas. Mas se olharmos para, por exemplo, ali, capítulo de número 13, capítulo de número 14, 15, os capítulos que são alegóricos, nós vamos olhar, por exemplo, figuras ali que são alegorias, que representam, por exemplo, domínios, representam, por exemplo, países, representam poder, representam autoridades. Então nós precisamos tomar cuidado quando a gente ler, por exemplo, o livro de Apocalipse ou até mesmo o livro de Daniel, de forma, muitas das vezes, literal. E aí nós tomamos a forma de ler
literal e aplicar a literalidade no texto. E aí nós fugimos um pouquinho até mesmo do seu contexto. Então precisamos tomar muito cuidado. O midi-tribulacionismo, então, ele vai acreditar, de forma até resumida, que Jesus Cristo arrebata a igreja no meio da grande tribulação. Ok? Esse é um resumo um pouco mais aprofundado, é claro, no midi-tribulacionismo. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho da linha de interpretação do pós-tribulacionismo, ok? Do pós-tribulacionismo. E a sequência dos nossos estudos será, logo depois de nós falarmos das linhas de interpretação, nós falaremos um pouquinho também do tribunal de Cristo, nós falaremos da grande tribulação, nós falaremos da batalha do Armagedon, o estado intermediário dos mortos, o grande trono branco. Nós vamos falar também um pouquinho do grande trono branco. Nós vamos falar sobre as 7 taças, vamos falar sobre a ira de Deus. Nós vamos dar uma abrangência muito grande em relação à escatologia, a doutrina das últimas coisas, o estudo das últimas coisas, ok? Então nós vamos fazer sistematicamente, tá? Toda a parte aí da escatologia bíblica. Por isso eu peço para você se inscrever e compartilhar esse vídeo para que todos possam também acompanhar essa série maravilhosa, ok? Próximo vídeo então, pós-tribulacionismo, e você pode acompanhar nesse canal aqui, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Muito obrigado, Deus te abençoe.